Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje o estudo abordará o capítulo 114, As Cartas do Cristo, e o grupo de hoje está composto até o momento pela Lourdes, pela Graça, pelo Mauro, pela Laide, pela Cleide, pela Regina e pelo Zé Ricardo. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo. Acho que agora conseguiu, né? Tá. Posso fazer?
Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham nos nossos estudos, nosso querido mentor, nosso querido irmão Estevão, pedimos que nos auxiliem na compreensão dos estudos que aqui viemos buscar de coração e de mente aberta, para que possamos, a cada dia, cada vez mais, conseguir compreender as lições que tanto necessitamos para o nosso crescimento. Obrigado, Pai. São tantas oportunidades. Nós pedimos que nos auxilie para que possamos aproveitá-las. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Vou colocar aqui o áudio do João, que ele nos mandou. Capítulo 114, As Cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram gravados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contacto do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e famosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Bom, gente, na época de Jesus, a escrita era considerada que uma arte, né? Era uma coisa que não era
generalizada, era uma exceção quem sabia ler, quem sabia escrever, então era assim coisa para poucos, né? E assim, aqueles que tinham aula, né, que tinham esse privilégio de ter aulas, tinha assim o recurso usado naquela época para que eles aprendessem era assim, eles transmitiam as ideias em forma de rimas, de cantos, né? Para ficar mais fácil de memorizar, meio parecido assim com aqueles professores de cursinho que fica dando aquelas musiquinhas para a gente guardar fórmulas de física, de química e tal. Então, não era meio que oral mesmo, né? Não, poucas pessoas tinham o privilégio de saber ler e escrever. E esse método que eles usavam, eu achei muito interessante quando eu li isso aqui, por isso que eu estou passando para vocês. Não sei, talvez vocês já conhecem, eu não conhecia. Esse método que eles usavam, assim, de passar dessa forma, de cantoria, de rima, em forma de poema até, tinha o nome de catequese. Olha só que interessante. Catequese, que do grego, ela quer dizer ressonância. É uma palavra, ressoar. Então, eles repetiam tanto aquilo, o que eles aprendiam, que aquilo ressoava, né? Então, quando essas pessoas conseguiam concluir esses cursos, assim, eles diziam que eles tinham sido catequizados, né? Porque eles podiam ressoar o que tinham aprendido. Olha, eu achei muito interessante. Eu não sabia, jamais ia imaginar que catequese fosse vinda do grego e significasse isso. E a palavra evangelho também é interessante, né? Que a gente sabe que é a boa notícia, a boa nova, tudo, né? E eles usavam essa palavra para divulgar, assim, quando eles voltavam das guerras. Então, era assim, uma forma deles anunciarem suas vitórias, seus momentos alegres, né? Quando também tinha um herdeiro para subir no trono, quando nascia alguém da família real. Então, os cristãos começaram a usar também essas palavras para divulgar o Evangelho de Jesus, né? Era o maior dos evangelhos, né? O Evangelho do Reino de Deus. E, era divulgado tudo assim, oralmente. E assim, aí, de acordo com esse texto do Emmanuel, Jesus também, claro que nada é por acaso, ele também, na sua sabedoria, ele também não deixou escrito. Por que ele não deixou escrito? Porque, por várias causas, assim, no meu ver, né? Isso é a minha interpretação. Primeiro porque se ele deixasse escrito, poucas pessoas iam poder ler, que era um privilégio que não era dado a todos. Pouquíssimas pessoas poderiam ler. E também que se ele deixasse escrito, aqueles que soubessem ler poderiam até deturpar e passar uma coisa errada, deturpada para quem eles contassem. Olha, Jesus escreveu isso e como é que você podia conferir? Você não sabia ler, né? Então, porque na verdade a mensagem de Jesus é uma mensagem assim, moral, né? E quando é uma coisa moral, você passa com exemplos, não é isso? Você passa com suas atitudes, com a sua forma de agir, né? Não adianta você escrever um compêndio de regras, de coisas bonitas, se aquilo tudo não for colocado em prática. Como nós falamos no estudo da quarta-feira, né? Aquela árvore cheia de folhas, tudo, mas estéril, mais ou menos nesse sentido. Então, a forma também que nós podemos ser essa carta, né?
essa carta que Deus enviou, assim como nós podemos passar essa boa nova, esse ressoar essas mensagens de Jesus, também tem que ser através do exemplo, né? E foi o que ele deixou. Nós hoje aqui, 2000 e poucos anos depois dele ter passado por aqui, ainda estamos aqui falando e alimentando tudo isso que se passou, né? E uma coisa escrita é uma coisa que, como tenha várias outras interpretações dos apóstolos, né, que são questionáveis, né? Tem os evangelhos apócrifos que até hoje não se sabe se é aquilo ou não. Então, nós somos essa carta, né? Nós somos os arautos, né? Até aquela música, os arautos, eu me lembro que eu cantei essa música tanto tempo e depois eu resolvi procurar no dicionário o que era o arauto, né? Porque a gente fala que nem um papagaio. O que é arauto? Os arautos, daquela música do aprendiz lá. E os mensageiros, né? Então também nós somos os arautos das mensagens de Jesus. E eu vejo hoje, através assim, eu vejo meu neto, que é tão pequenininho, 1 ano e meio ainda, mas como ele imita o que a gente fala. Às vezes você nem presta atenção que ele está prestando atenção, depois ele começa a repetir. Então, assim, a importância que tem o nosso exemplo, as nossas atitudes, né? Não só para uma criança, mas principalmente a gente que fala tanto do espiritismo, nós ainda, né? Eu nem gosto de estar falando negócio de espiritismo, mas nós ainda temos que ser mais exemplo, porque nós temos mais conhecimento ainda, então nós temos que estar juntando o nosso conhecimento com a nossa prática do bem e das verdades do nosso mestre, né? É assim minha reflexão de hoje. Obrigada. Oi. Resolvi usar a mãozinha. Achei legal, achei legal. Então, dando continuidade a isso que a Lourdes prontamente nos lembrou, né? Cartas de Cristo, responsa bem alta, né? Porque desde quando você decide aproveitar a sua vida para que ela seja um meio de evolução, quer dizer, eu tenho que sair daqui melhor e tenho que deixar o máximo possível de pessoas influenciadas, né, para que a minha existência possa valer a pena, né? Eu sei que, mesmo que a gente não fizesse nada com relação à prática do evangelho, essa questão moral e ética de Cristo, nada é em vão, né? Mas a carta de Cristo, para mim, é exatamente isso, é quando a gente se desperta para as questões, eu não gosto muito de falar religiosas, porque tem muito preconceito em cima dessa palavra. Eu não tenho preconceito, é que eu não sei quem vai estar nos ouvindo aí, né? Mas, assim, quando a gente decide ser um ser humano que contribui para a evolução do mundo, independente da religião qual você professa, você tem prática, é importante os ensinamentos de Jesus, e a escola dos aprendizes vem trazer isso para mim, né? É como se a gente conseguisse tatuar os ensinamentos de Jesus no nosso perispírito, né? No nosso corpo mental, no nosso corpo astral, responsável pelas emoções e sentimentos, pelo nosso corpo mental, pela nossa raciocínio, né? Então, quando a gente realmente absorve, tatua esses ensinamentos e a gente torna-se uma carta, né? Uma carta viva, como diz a palavra. E eu adoro Paulo, né? Paulo, eu amo as palavras de Paulo. Eu sou fã dele. Paulo, João Batista, eu gosto desses bem arrojados, assim. E eu acho que quando você exercita o ensinamento com você e nas suas relações,
você está vivendo as palavras de Jesus e está tendo Jesus mais próximo da gente, né? Porque, e dessa forma, a gente vai ter mais, eu acho, mais amparo, mais luz para tomar decisões, porque quanto mais a gente pratica o conhecimento, o pouco conhecimento que a gente adquire, eu acho que mais a gente influencia, mais a gente é carta, mais a gente é luz, mais a gente está protegido, sabe? E é interessante que eu gosto sempre de falar isso, né? Cada um de nós é como se fosse uma pedra. E esse conhecimento, essas palavras, elas refletem, por exemplo, na configuração da Alaide, diferente da configuração, por exemplo, do Mauro, da Cleide, da Graça, da Regina, da Lourdes, sabe? Do Zé. Cada um de vocês, a palavra reflete e sai uma coisa. Por quê? Porque a gente tem uma configuração diferente, porque a gente tem uma história de aprendizado diferente, não só nessa vida, mas em todas as outras vidas. Então, tem um trechinho aí do nosso estudo que fala exatamente isso, que, independente de como essa carta ela é refletida, ela vai atravessar milênios e milênios, e essas palavras, a riqueza do conhecimento dessas palavras são tão infinitos, que não vai cessar, sabe? Por exemplo, se batesse numa configuração da Alaide de uma encarnação anterior, ela ia dar um reflexo diferente. Na Alaide de hoje vai dar um reflexo diferente. Na Alaide do futuro vai dar um outro diferente. É impressionante o poder dessas palavras em forma de carta viva em nós. Acho que isso é um privilégio quando você consegue entender isso, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. E é importante também quando a gente se torna fraco, sem energia, deprimido. Às vezes não precisa estar deprimido, vai, triste, porque é normal ficar triste, né, gente? Vamos lá. A gente lembrar que tudo faz parte de um processo, de um ciclo, né? E a gente se agarra de novo com Cristo, com Deus, com os espíritos de luz, e com certeza eles sempre vão nos enviar, vamos assim dizer, irmãos para folhear essas cartas em nós mesmos, sabe? Porque eu acho que essas cartas, elas são vividas em épocas e épocas, em momentos e momentos, sabe? E a ajuda que a gente recebe dos irmãos espirituais é como que se a gente fosse folheando isso. Então, a Escola do Aprendiz do Evangelho é o primeiro passo, quero fazer propaganda aqui, para o autoconhecimento, para conhecer a palavra de Jesus, né, o Velho Testamento, tem toda uma história lá muito linda, e a prática do Evangelho no lar. Eu acho que esse ponto é muito importante. Porque além de nós sermos cartas vivas nas nossas atitudes, pensamentos e comportamento, que atitudes também, a gente tem que oxigenar essas cartas, a gente tem que abrir essas cartas, a gente tem que lembrar, que nem nós estamos fazendo agora, dessas palavras, a gente, se possível, chamar alguém para fazer isso com a gente, como a Lourdes falou, né, do netinho dela, deixar um exemplo desse comportamento de estudo, porque toda vez, se a gente voltar a estudar isso aqui de novo daqui mais um tempo, a gente vai ter outras, você pode até gravar, a gente vai ter outras interpretações, é impressionante, é isso que eu falo, essa gama matricial de entendimento que as palavras nos oferecem, sabe? Então, só terminando aqui, o importante é que, por exemplo, num momento igual esse, que a gente está aqui unidos, falando de coisas lindas, com amigos maravilhosos, a gente pega essa energia toda, assim, e procura estocar ela em algum lugar, para que a gente possa, mais tarde, usufruir disso tudo, lembrar disso tudo, que a força inicial, né, porque outro dia eu estava questionando sobre isso, da onde vem a força para eu fazer? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, mas da onde vem a força para eu dar o start inicial, né? O V0, o começo, né? Da onde vem isso? Eu acho que vem do primeiro passo, bem humilde, pedindo ajuda, muitas vezes, né?
e lembrando que se abrir o Evangelho também, vem sempre essas palavras que vão querer fazer de você uma carta. Acho que isso que é importante, é olhar nas palavras e permitir ser carta de Jesus, sabe? Eu acho que isso é grandioso. É isso aí, meus amigos. Obrigado, Laide. Nossa, foi muito nerd você falar o V0, hein? Graça. Raíssa. E se eu te falar, e continuando no pensamento da Laís, realmente, quando Jesus fala assim, quando aparece aqui no texto, recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. Aí ele fala assim, as letras e os raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar imagem à controvérsia. Por isso que ele foi buscar aplicar todos esses ensinamentos no coração das pessoas, tocar no sentimento. E quem que ele usou primeiro? Primeiro, antes, quando ele veio, então ele treinou, usou os apóstolos, treinou os apóstolos, e na noite de Pentecostes, liberou para dar coragem para essas criaturas. Esse foi o primeiro momento. Aí, então, em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos, né, ao redor de todos que rodeavam e que eram considerados fiéis. Mas eu vejo nessas cartas divinas a continuidade do trabalho de Jesus na sua pureza. Quem são as poucas almas, né, que fala que se convertem em carta viva do Senhor? Então, quem são essas poucas almas? Nós podemos perceber que podemos confirmar que, com certeza, ele não tinha preferência alguma. Então, eu bato na mesma tecla, muitos são os chamados. Nesse momento, ele chamou muitos, mas considerando a massa, né? Porém, poucos os escolhidos. E é esse chamamento é um chamamento individual, é uma tomada de consciência. Então, quando eu estou deixando, aí eu tenho os dois lados, o Huberto Holden, né? Ele usa muito isso, então eu até vi um texto dele, de um livro que chama Ídolos ou Ideal, e ele fala assim, que o reino, né, é um chamamento individual, isso aí da minha palavra, porque ela vem, e não vem com imposição individual, ele vem com imposição de rituais. Ele vem de dentro de nós, a partir do momento que nós entendemos que o reino de Deus não vem com rituais, e o reino de Deus está dentro de nós. E somente a partir dessa tomada de consciência, nós vamos aprender e apreender o ensinamento de Jesus com o coração tocado de sentimento, e vamos aprender a servir e servir sem interesse. Aí nós já aprendemos. Então, o que nós aprendemos? Que dentro de nós existe, fora desse egoísmo e orgulho que faz parte do ser, mas não o eu divino. Por isso que ele fala o Espírito de Deus. Eucrístico. O eucrístico é o Espírito de Deus. Quando eu estou com esse Espírito de Deus, que habita em cada um de nós, eu estou capacitando como criatura e como carta viva, a carta divina. Então, somos os poucos, ou são poucos os escolhidos, porque para tomar essa consciência, para assumir essa responsabilidade e para falar. Tanto é que ele falou de que em todas as religiões, né, e em toda a humanidade. Então, a partir do momento que eu tomo consciência do meu papel na sociedade, não importa se é na religião, se é fora, se é no meu lar, onde for. Essa tomada de consciência é muito importante. Aí ele fala, e é muito conflitante ainda, pois temos, analisando isso, eu pensei assim, é realmente muito conflitante, porque nós ainda temos dois anjinhos, que esse menino falou na vez passada, né? Aquele que fala, um que te empurra para a porta larga e o outro que te chama para se conscientizar do seu papel.
E nesse momento, quando nós já temos conhecimento de tudo, para não causar contradições e não discutir com quem não tem conhecimento de causa e não quer, inclusive, enxergar, é como se eu estivesse dando pérolas aos porcos. Ele fala assim: podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações, né? Quando não haja vibrações superiores, quando não haja ressonância, então é melhor que silenciemos. Muito legal isso, né? Então é isso aí que eu queria falar hoje. Que Jesus nos abençoe. Nosso mestre, ele não escolheu pessoas de alta envergadura. Você vê que ele escolheu os apóstolos que não tinham cultura, não escreviam. O que escrevia era Lucas, que ele ia na prisão, e João ditava, e Lucas escreveu muitas coisas. E o que me chamou a atenção é nesse sentido, né? E que nem por isso deixaram de seguir a Cristo. Mesmo eles humildes, sem saber, né? Não tinha cultura, não escreveram. Jesus primeiro não escreveu nada, né? Jesus, a gente sabe, através dos livros, que Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito através do próprio punho. Mas é como vocês três já disseram, que ele cravou nos nossos corações, primeiramente nos corações dos apóstolos, a sua mensagem. Até hoje nós estamos aqui, né? Realmente lendo, pregando, querendo realmente segui-lo. Então, é isso que eu acho que é importante. Mesmo ele não escreveu, mas isso não importa. Muitos outros, que fez os pergaminhos, que hoje a gente pode chamar também de cartas, foram os essênios. Os essênios escreveram muitas coisas e eram guardadas dentro das catacumbas, dentro de potes e outras coisas, justamente para que não fosse desviado, não fosse extraviado, para que hoje pudéssemos estar aqui seguindo, né? Naquela época, Emmanuel estava também. Então, a riqueza de Emmanuel não é de outrora, é muito mais além. Então, é ele que traz essas riquezas para todos nós. Então, que essas cartas realmente a gente internalize e fique dentro do nosso coração, que é a mensagem da Boa Nova de Jesus. Mesmo quando Jesus foi sacrificado ali naquela cruz ou morto, né, ele voltou e provou para os seus discípulos que ele estava vivo. Então, naquele momento, era mais uma boa nova, que ali em diante Jesus veio exemplificar e fortalecer que os apóstolos teriam uma grande missão a cumprir, né? E isso aconteceu realmente. Não foi com Madalena, Maria Madalena, né? E Paulo e outros, né? Então, a minha mensagem é que nós realmente fiquemos com essas cartas dentro dos nossos corações, esse evangelho maravilhoso, que é através dessas palavras, né? Desses ensinamentos que foram escritos por aquelas pessoas, que nós sigamos nesse caminho de Cristo, que realmente é muito belo. Obrigada. Bom, vou falar aí um pouco, já falaram quase tudo, né? Jesus, ele não escreveu nada, lógico que não escreveu, mas a escrita é importante. Mas Jesus, naquela época lá, também não adiantava escrever, como vocês já falaram,
poucos sabiam ler, né? Muito poucos. A leitura era para, como se dizia assim, para a classe rica, né? A classe mais alta. Então, ele deixou os ensinamentos. E os ensinamentos foram gravados, como já disseram, foram gravados na memória de pessoas que assim quiseram seguir a Jesus. Mas o bom foi que esses ensinamentos ficaram com seus apóstolos. Muitos deles escreveram. Escreveram, e se não tivesse escrito, ia ser difícil, né? Porque dizem que as palavras se somem no papel, mas tanto é que está aí até hoje, né? Jesus deixou o exemplo e eles deixaram as escritas. O, tudo bem que quando chega hoje em dia, muitas palavras foram deturbadas, né? Mas é o que temos. E os ensinamentos estão aí. E a gente, a partir daí, a gente hoje em dia faz sobre o Evangelho, a gente conhece muita coisa sobre Lucas, sobre João, os ensinamentos de todos os apóstolos, né, gente? Então, um conhecimento é só querer aprender. Está aí para gente livros e mais livros, né? De Mano, agora de Chico, de Chico mesmo fez uns 400 livros, né? De espíritos ajudaram o Chico, né? E, na verdade, quem quiser seguir a Jesus, é, é só, é só ter muita fé e ter muita leitura, ter muito estudo, porque sem estudo não adianta, que não vai chegar a lugar nenhum. Que nem a Lúcia estava falando da catequese, eu me lembro que na minha época tinha tal de catequese na Igreja Católica, né? Acabava a missa e aí vai para a catequese. Catequese era o catecismo. No catecismo, cada vez a gente estudava de um estudo diferente, né? Uma hora era. Aquele catecismo era para depois a gente fazer a primeira comunhão. Então a gente estudava sobre os apóstolos de Jesus, sobre a vida de Jesus, né? Então, eu acredito que não tem muita coisa, inclusive nesse capítulo também não tem muita coisa assim para discutir, já foi discutido. É só mesmo seguir os ensinamentos e a leitura, né? Que a leitura ajuda muito a gente a gravar no subconsciente da gente o que é bom, né? É isso aí. Obrigado. Então, é muito lindo, né, esse livro, e mais uma vez esse capítulo também. Eu achei lindíssimo essa, esse ensinamento que Emmanuel traz para a gente, né? Imaginar os discípulos que são fiéis, ou seja, aqueles que buscam, né, seguir, mesmo errando, mesmo, sabe, é aquele que realmente quer mudar, aquele que vai a cada dia fazendo o que a gente chama aqui no Espiritismo, que é a reforma íntima, vai tentando ser melhor, né? E a forma como ele falou, achei muito linda. Até comentei com o Ricardo. E somado ao que vocês falaram também hoje, é algo que vem só trazer mais coisas boas para o nosso coração, né? E eu estava aqui na reflexão, na minha reflexão, vendo, né, a diferença, por exemplo, entre apóstolo, discípulo. Apóstolo é aquele que tem uma missão, né? Foram aqueles que foram enviados para estar lá junto com o mestre. E são apóstolos porque eles estavam com aquela missão de levar a boa nova, né? E todos aqueles que vieram depois e que vêm até hoje, né, com a missão, né? Então aí a gente vê Paulo de Tarso, a gente vê muitos, né, que a gente costuma falar aqui, Chico Xavier, Madre Teresa,
né? E tem Irmã Dulce, tem tanta gente, né, que a gente pode colocar assim como enviado mesmo, né? E a gente vê que não é só espírita, como vocês falaram, tem entre os católicos, tem, por exemplo, o Gandhi, tem, entre muitas religiões vêm os enviados, né, dos ensinamentos de nosso Pai. E a mensagem que mostra pra gente que o discípulo é o aluno, é aquele que erra, mas está no caminho, né? E também diferenciar que, nessa reflexão daquele que só faz de conta, né? Tá lá, que tá sempre, às vezes, ou na missa, ou no culto, ou no centro espírita, onde ele estiver, e tá ali só para, né, fazer número. Tudo bem, isso aqui eu já fiz, já fui na missa, tá ok, pronto, vou embora. Esse não é o discípulo, né, verdadeiro, esse não é o discípulo, ou muitas vezes, né, dentre nós mesmo, que fica na reflexão nossa, né, se a gente já foi alguma vez, já fez isso, né, algum momento da vida, quando a gente faz ou quando a gente fez isso daí, né? Se a gente chegou a fazer algo assim, a gente não estava sendo discípulo fiel ou discípulo verdadeiro de Cristo, né? A gente é a cada dia, cada ação nossa, cada pensamento nosso, a cada tudo que a gente vai fazer, né? Não é só lá quando a gente vai, por exemplo, no centro espírita, é todo momento, a gente sendo verdadeiro. E é muito bonito a gente buscar isso aqui, né? Puxa, eu também gostaria de ser um discípulo fiel. Eu também gostaria de ser um documento vivo do amor de Cristo, né? Então, se a gente tem esse caminho, se a gente tem isso no coração, cada dia a gente vai buscar mais e mais, né? Porque imagina se a gente conseguir em cada momento ser para alguém como uma mensagem de Jesus, sabe? Chegar com uma paz, chegar com um sorriso, ou de repente uma coisa assim, que para nós às vezes é tão simples, mas para o outro chega como um abraço carinhoso, às vezes sabe, uma palavra, fala assim, nossa, você confortou meu coração. É como se estivesse chegando naquele instante, né? Aquela mensagem de Jesus. Então, somos nós como instrumentos do Pai, de Deus, de Jesus, enfim. Então, é por isso que eu achei essa mensagem linda, maravilhosa, e se a gente cada vez mais vamos dizer, acertar a nossa direção para o caminho, né? O caminho reto que tanto a gente estuda, tudo, na ação mesmo, dia a dia, a gente vai acertar. Então isso daí dá um conforto no coração, porque a gente sabe, mesmo errando, a gente vai buscar melhorar cada dia, né? E o perdão tem que estar sempre na nossa mente, com o outro e com a gente mesmo. É isso. Obrigada. Pede para Pedro virar o celular, botar de lado. Obrigado, Regina. Vocês falaram muito bem hoje. Muito bom o estudo. Esse trecho de hoje é muito bonito, né? As cartas do Cristo. Nos faz pensar sobre toda essa história, né? Desde a vinda de Jesus para cá, que mudou tanto a humanidade, né? Eu costumo pensar que Jesus, ele não escreveu por cartas, ele não deixou nada escrito como por livro, nada disso, né? Como foi falado no estudo de hoje. Mas ele, por ser um criador da Terra, um espírito, um dos criadores da Terra, ele, ele escreveu direto na nossa alma, com essas lições que ele deixou pra gente. É como se fosse o sol que sem o sol não existiria a vida aqui na Terra, que possibilita até a vida na Terra é o sol. É o sol é o nosso principal, a radiação que vem do sol e que alimenta. Não vou entrar muito a fundo nessa parte física, porque senão vou me estender muito.
Mas e Jesus é como se fosse o sol para nós. Ele mantém essa energia, essa vontade de viver, de crescer, de querer aprender, de querer ser alguém melhor. E é incrível porque essa energia que ele passa, esse ensinamento, essa assistência que ele nos dá, sempre nos deu, é, ela vem nos momentos melhores, nos momentos mais difíceis. Ele sempre está presente ao nosso lado. Quanto mais difícil o momento, mais a gente sente a presença dele do nosso lado. A gente não precisa nem ler nada, a gente sente isso. A gente sente isso, é algo incrível. E quando a gente tenta fugir, quando a gente procura não pensar nessa parte, não adianta, porque chega uma mensagem ou chega alguém que vai falar de Jesus para você e nos desperta novamente, não é? Então é uma, mesmo que ele não tenha deixado nada escrito, é como se ele estivesse presente dentro de nós o tempo todo, né? Através da nossa consciência, da nossa expansão da consciência, como vocês falaram nesse estudo de hoje, que quando a gente lê algo, quando a gente desenvolve, a gente cresce, a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa do que a gente era no passado. E no futuro também, né? A gente vai ter acumulado outras experiências e outros estudos. E então, dessa forma, o livro e as pessoas mudam. Os livros e apesar de que a gente imaginar, tá, o texto tá lá, aquele texto não muda, mas a nossa interpretação muda do que a gente lê, né? A Laide falou isso, né? A gente, se você pegar, por exemplo, o livro, vou falar um que eu acho que todo mundo já leu aqui, O Nosso Lar. Eu tenho certeza que se você ler hoje de novo, mesmo que você já tenha lido umas 3, 4 vezes, você vai encontrar algo que você não tinha percebido antes. Porque você já tem um conhecimento maior, você vai conseguir absorver uma informação que você não tinha condições de absorver no passado, quando você leu. E é incrível, os livros do Chico Xavier, eles têm esse poder. Eu não sei se é por causa que não são todos os livros que são tão fáceis, não é tão fácil a compreensão, né? Pelo menos para mim, que eu não sou tão culto assim, porque tem muitas palavras difíceis lá, né? Alguns livros são mais difíceis, mas é muito conhecimento, é muita sabedoria. E eu acho que foi feito propositalmente dessa forma, que é para a gente ler, reler, querer aprender, desenvolver e aprender mais. Agora também falar que Jesus está presente nos grandes momentos da Terra. Ele pode não ter escrito, mais uma vez voltando nessa tecla, mas ele estava presente, por exemplo, quando foi feito, quando Kardec estava criando as obras básicas, né? Acho que a Graça vai saber muito bem falar sobre isso. Mas alguns espíritos que estão lá, que não se identificaram, o espírito da verdade, muitas pessoas falam que é Jesus, né? E tem tanta informação que, se foi Jesus ou não foi, são espíritos extremamente elevados, que têm muito conhecimento e nos passaram essas informações. Enfim, é muito bom mesmo a mensagem que Jesus deixou, que aquela... Há um último detalhe. Eu falei do sol porque eu comparei Jesus com o sol, só que em vez de queimar a nossa pele, o sol queima a nossa pele, né? Jesus ele queima a nossa alma, ele modifica a nossa alma, ele nos torna seres melhores, nos evolui. Ele nos permite que, à medida que a gente evolui, menos necessidade desse corpo físico a gente vai ter, porque nosso espírito vai se desenvolver de tal forma que não vai ser necessário mais esse corpo carnal. Mas eu falei do Sol, voltando, por causa que quando ele desencarnou, lá no Monte das Oliveiras, se não me engano, né, o Monte das Oliveiras, ele não fez noite, não virou noite naquele momento, pelo menos é o que conta na história.
Então, é mais ou menos, imagine o poder de Jesus para acontecer, a vibração dele, para ter mudado todo a luz do dia. Não sei o que aconteceu para ter, imagine, para ter ficado escuro. Eu não consigo nem explicar. Não sei se existe explicação física, lógica para isso, porque não foi um eclipse na hora que aconteceu. Simplesmente foi a morte dele, né? Foi o desencarne naquele momento e se fez noite. Para a gente perceber como o espírito dele está ligado com a Terra, como se o espírito dele fosse o espírito da Terra e a Terra sentiu naquele momento, como se quando a gente sangrar, quando a gente toma uma picada, uma mordida, quando a gente se fere gravemente, a primeira sensação que a gente tem é aquela ai e fecha o olho. É como se acontecesse isso, a Terra sangrou naquele momento, né? Mas aconteceu porque ele falou, meu pai, ele fazia tudo isso, porque assim, meu pai e eu somos um. Então, como você vai viver sem Jesus se você é parte da centelha divina e ele é representante dele aqui na Terra? Não tem jeito. Né? Então, Bom, alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou podemos encerrar? Foi o Gólgota que é aqui na... É o nosso livro, Veja. Ricardo. assim, se vocês lerem o início do livro do Espiritismo, do Evangelho, vocês vão saber que Jesus estava lá como Espírito de verdade, seu representante, porque ele fala, eu vou falar, vocês vão ouvir tudo aquilo que já foi dito e que você, entendeu? Ele sabia que nós já ouvimos falar. Tá no Evangelho, dá para entender realmente que ele é o Espírito de verdade que estava com Kardec o tempo inteiro. Também, né? Fora Santo Agostinho, fora os outros pais da igreja que também estavam lá. Ô, Zé, eu adorei quando você falou assim, a terra sangrou. Eu acho que a terra piscou e sangrou, né? Não, é fascinante a sua interpretação. Assim, parece que eu estava lá na escuridão, no momento. Muito bacana. Você estava porque você jogou pedra na cruz. Eu acho que sim, com certeza. Mas aquele fenômeno da escuridão, acho que foi para mostrar que o poder dele, o tempo inteiro ele foi, eu vim para servir, não para ser servido. No último dia da coisa, ele lavou os pés dos apóstolos para mostrar sua humildade. Nasceu numa manjedoura e ninguém foi corajoso para peitá-lo, porque o tempo inteiro ele tinha resposta que só um gênio, um filho de Deus, próximo de Deus, podia saber de todas essas verdades. Então, ele calou a boca de todo mundo, né? Quem é que foi lá e... Então, acovardaram e o levaram para o madeiro porque ele incomodava, né? Ele não foi considerado um socialista rebelde, ele é socialista rebelde porque o socialismo dele é que devia estar hoje no mundo. Dividir o pão, respeitar o outro, ser iguais, somos todos iguais perante Deus, é isso que ele veio pregar. No entanto, o que a gente vê nessas políticas sem vergonha que faz tudo ao contrário. E Roma também não era diferente. Por isso que ele incomodou. E se ele vier, incomoda muita gente ainda e leva ele para o madeiro. Tenho certeza. Em nome de Jesus, que isso não apareça mais, nunca mais. Alaide, você pode fazer a prece de encerramento? Obrigado. Obrigado, Posso? pessoal. Imagina o pedido seu, eu vou negar? De jeito nenhum. Obrigado. Então vamos lá, porque foi surpresa para mim esse pedido. Vamos deixar fluir aqui, né? Nesse momento em que tantas cartas de Cristo surgiu aqui, não é verdade? Vamos aquietar nossa mente e buscar um silêncio, mas ao mesmo tempo aquecer os nossos corações com alegria, com gratidão por estar aqui junto de vocês, junto de todos aqueles que nos ouvem, junto com todo o apoio dos nossos queridos irmãos de luz,
com o apoio dos mensageiros de Jesus, com o apoio de Jesus, porque estamos falando dele. Energizados assim, eu peço para que cada um de vocês eleve seus pensamentos aos seus queridos, ou o máximo de pessoas que vocês conseguirem, levando essa energia de alegria, de acolhimento, de amor, de que ninguém está sozinho. Que nesse momento em que nós passamos alguns sustos por algumas negligências, lembrar que nós somos humanos, somos falhos, mas também nós somos humanos e nós aprendemos. E seja qual for a sua experiência que lhe trouxe algum desapontamento, que você aprenda com esse desapontamento, que você possa, na próxima vez, ter força, fé, para não fazer mais. Dessa forma, energizados com esse amor, com esse acolhimento, eu vou pedir para que cada um de vocês falem comigo a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito forte, muito poderosa, quando é sentido em cada palavra, quando é executado em cada palavra, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós aqui no teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que possam ter nos ofendido, e não deixe, Senhor, cairmos mais uma vez em tentações, e nos livre de todo o mal, pois sois o poder e a glória por toda a eternidade. E assim, energizados com a palavra de Cristo no Pai Nosso, eu convoco a todos vocês que voltem onde vocês estão e que a próxima pessoa que vocês encontrarem aí na sua casa ou qualquer outro lugar no qual é permitido, né, dar um abraço, dê um abraço, porque pode ser que essa pessoa esteja precisando. Assim seja, graças a Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Sem som. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus
na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é o mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de qualquer desafio. Não se deixe essa força estagnada. Jamais se dê por vencido. Para tudo, sempre há uma saída. Sempre haverá uma solução. Isso aí.